A gente falou agora há pouco, no bloco anterior, as dificuldades que alguns empresários estão enfrentando em conseguir crédito junto às agências, principalmente aos bancos oficiais. A gente vai conversar agora sobre esse tema com o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, João Nilton Castro Martins. Boa tarde, superintendente. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde. Que tipo de linha de crédito, João, o Banco do Nordeste oferece para micro e pequenos empresários aqui na Paraíba? Sim, para esse momento que a gente está aí apoiando essa situação de emergência, o Banco do Nordeste está trabalhando tanto com a questão da repactuação das dívidas daqueles clientes nossos. Então, quem tem parcelas a vencer durante esse ano, ele não pagará mais, só pagará do ano que vem. Então, que a gente está fazendo essa suspensão automática de todas essas parcelas. E para o crédito novo, nós estamos trabalhando com a resolução 49/98, que dá essa participação para as micro e pequenas empresas, desde a pessoa física que a gente vem atendendo até as grandes empresas. Então, fazemos através dessa resolução que vem justamente dar esse crédito principalmente para as micro e pequenas empresas. Como é que você vê essa queixa de alguns empresários que estão reclamando de que não tem sido fácil o acesso a esse crédito? O que é que está faltando, essa comunicação entre instituição bancária, seja ela oficial ou não, e o pequeno microempresário? Bem, nós temos usado e utilizado todos os canais possíveis de melhor divulgação como nós estamos apoiando as empresas. Tem várias linhas de crédito, não só com o Banco do Nordeste, mas com o BNDES, com os outros bancos oficiais e bancos privados, e com algumas delas com algumas finalidades específicas. Então, essa informação realmente tem que chegar mais para a micro e pequena empresa. Nós temos feito esse trabalho de divulgação e temos colocado todas as nossas agências à disposição, também nossos gerentes e o site, principalmente o site do banco. A pessoa entrar no site do banco, ele vai conseguir ali todas as informações e nós estamos atendendo. Quer dizer, em Pernambuco, na Paraíba, nós temos feito o trabalho de mais de 6.400 operações, começando de abril e maio, principalmente agora em maio, né? E já fizemos um volume superior a 229 milhões de reais, isso de crédito novo para as empresas, sem contar as repactuações. E temos várias demandas dentro de casa. Naturalmente, todos os cadastros são feitos pelo site do banco, ou então para aqueles que já são clientes, procurar os seus clientes, e a gente tem procurado atender. Bom, o Banco do Nordeste tem oferecido uma diferenciação nos juros nessa crise da pandemia? Tem juros mais baixos sendo oferecidos? Sim, o juro ele é o mais barato que se coloca no mercado, né? Nós estamos fazendo a 2,5% ao ano, né? Com carência até dezembro. Então, a pessoa pega hoje, vamos supor, 100 mil reais, ele só vai começar a pagar em janeiro do ano que vem e com a taxa de 2,5% ao ano fixa. O atendimento está sendo apenas remoto? Para os clientes nossos, eles já têm os contatos dos nossos gerentes, né? Para o cliente novo, ele faz o contato, ele faz seu pré-cadastro no nosso site, coloca ali toda a sua documentação e ele recebe o retorno de alguma das nossas agências que ele indicou para ser atendido, e essa agência trata com ele sobre o cadastro e o encaminhamento da proposta dele. Excepcionalmente, e entrando em contato com a gente de forma programada, pode ser atendido na agência. Agora, com toda essa restrição que a gente está tendo de atendimento presencial, então a gente orienta que melhor será pelo site do banco. João Nilton, o Banco do Nordeste tem alguns produtos diferenciados. O Crédito Amigo é um deles. Havia, claro, um planejamento anterior a essa crise do Crédito Amigo. Me lembro que na sua posse, como superintendente aqui, substituindo Wesley, você disse que haveria um investimento muito forte nessa área do Crédito Amigo, que é um crédito especial
para pequenos, micros empresários. O que é que mudou com essa pandemia? Como é que está o Crédito Amigo hoje? O Crédito Amigo, nós readequamos a nossa forma de trabalhar com o Crédito Amigo, porque tinha muita reunião presencial, trabalho de grupos, de blocos, e nós estamos fazendo isso tudo de forma virtual. Mas o nosso desafio de aplicar no Estado mais de 900 milhões de reais esse ano, ele continua e a gente está motivado até para fazer mais, pela necessidade que os grupos se apresentam e pelo setor que se apresenta. Agora é uma forma da gente estar próximo desses setores, tanto na questão dos parcelamentos, trabalhando a prorrogação de algumas parcelas, como também do novo crédito para o Crédito Amigo. Tanto o Crédito Amigo, que é urbano, como o Agroamigo, que é parte rural, nós estamos justamente incrementando as nossas ações para que a gente possa dar esse suporte nesse momento de emergência que se precisa. E as linhas de crédito para o produtor rural? O produtor rural, Hermes, ele se enquadra em duas resoluções do governo federal, que é 8001 e 8002, que o banco está trabalhando com eles já, então já tem operações de prorrogações, repactuações das dívidas, né? E estamos trabalhando junto com o governo federal para novas linhas de crédito, justamente para atender nesse período o setor rural. Nós estamos falando muito do setor rural aí, da agricultura familiar, do pequeno, porque o médio e o grande já vem sendo assistido de forma setorial pelo Banco do Nordeste. Então, o setor de cana-de-açúcar, todo o setor de fruticultura, o agronegócio ele vem sendo atendido pelo banco. Ok, João Nilton, obrigado pela entrevista aqui. Falamos agora com o superintendente do Banco do Nordeste da Paraíba. Obrigado, João. Obrigado, Hermes, pelo espaço. Ficamos à disposição. É isso aí. Bom, por todo o mundo, robôs têm sido usados para fazer tarefas que colocariam humanos em risco de contaminação pelo novo coronavírus. E o Brasil segue essa tendência. A Universidade de São Paulo é uma das instituições que estão desenvolvendo robôs para ajudar em hospitais. Pouco mais de 1,5 metro, quase 30 quilos e velocidade de 5 quilômetros por hora. Feito com aço inoxidável e acrílico, o robô vai funcionar como uma espécie de entregador. Dentro dele podem ser transportados medicamentos e material para exames. A ideia é que ele percorra o hospital sozinho. Este robô, ele funciona através de um aplicativo. Então, a enfermeira, o profissional de saúde chama o robô pelo aplicativo, o robô vem até a pessoa, a porta se abre automaticamente, coloca o medicamento, exames e depois a porta fecha e leva até o destino. Para se mover pelo espaço, o robô usa o mapeamento feito por um laser de varredura. Ele tem um mapa e vai reconhecendo possíveis obstáculos, onde ele pode passar, onde ele pode entrar. Este computador aqui, por exemplo, ele não faz parte do robô, mas mostra o mapeamento do corredor onde nós estamos. O protótipo foi desenvolvido pelo Grupo de Mobilidade Inteligente da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O projeto começou no ano passado e foi adaptado para ser usado no enfrentamento à Covid-19. Nos próximos meses, o robô já deve ser testado no hospital universitário. É o uso da inteligência artificial para diminuir contaminações. O grande problema na pandemia é o contato dos profissionais com os pacientes. Então, eles são pessoas que estão em risco. Então, o robô ele evita o contato do profissional com o paciente e também reduz a circulação de pessoas dentro da área do hospital. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou a Maia. Precisa de alguma ajuda? Estes são robôs usados em shoppings e hotéis. Dão informações sobre lojas, endereços, mas também podem ser programados para falar sobre saúde, especialmente a Covid-19. Este modelo já é utilizado em hospitais para funções mais complexas. A luta contra o coronavírus ganhou soldados reais, que parecem ter saído da ficção. Em Singapura, o robô cachorro foi usado para alertar sobre a importância do distanciamento social. Na Itália, enfermeiros robôs foram usados para monitorar pacientes, enquanto médicos se dedicavam aos cuidados de pessoas em estado mais grave. Em Quito, no Equador,
Pantito, Esperito e Alboni desinfectam instrumentos médicos, ambulâncias e outros ambientes. Enquanto finalizam os testes, cientistas que desenvolveram um robô hospitalar da USP avaliam parcerias de empresas para a produção de outras unidades. Essa empresa vai ser estratégica, ela vai deter uma tecnologia muito importante para o país e é justamente esse parceiro que vai pegar esse produto e colocar no mercado e chegar até a mão de um hospital, por exemplo. Os empresários têm muitas dificuldades nesse período de pandemia. Os trabalhadores têm perdido seus empregos por conta da crise que veio acompanhando a pandemia, a crise econômica. São várias empresas que, por conta dessa situação, estão sendo forçadas a encerrar suas atividades, parcial ou totalmente. Com esse ponto extremo da crise, elas podem demitir por força maior, sem precisar arcar com o aviso prévio e multa sobre o saldo do FGTS. A gente vai conversar sobre essas situações específicas com o advogado trabalhista Hilton Maia. Boa tarde, Hilton. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, caros telespectadores. Para mim é uma honra poder fazer parte desse programa de tamanha relevância para toda a nossa sociedade. Bom, Hilton, a gente está falando de um caso excepcional, de um período excepcional. Quando é que as empresas podem se utilizar desse artifício de dispensar o empregado sem precisar, por motivo de força maior? Excelente sua pergunta, Hermes, porque me dá a oportunidade de esclarecer para todos que não seria bem um artifício, mas sim o cumprimento de uma norma legal prevista desde 1943, ou seja, a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que, naturalmente, se temos que respeitar alguns artigos, temos que respeitar todos, né? Então, as empresas que tiverem, portanto, o encerramento total ou parcial das suas atividades, poderão realizar o desligamento dos seus empregados por força maior, tá? Isso aí frise-se, é muito importante ressaltar que a sociedade ela está passando por uma séria mudança e o empresário que não agir rápido, ele efetivamente pode perder o time e a empresa ela deixar de cumprir a sua função social, né? Então, a própria medida provisória 927, ela reconheceu a força maior nas relações de trabalho. Portanto, a partir do momento em que a empresa estiver encerrando total ou parcialmente as suas atividades, ela poderá realizar este tipo de dispensa. Qual é a diferença em relação ao pagamento do FGTS numa situação normal e nessa situação aplicada à medida provisória? Perfeito, Hermes. Ocorre que no início, quando a gente abordou esse tema, até conversando com alguns colegas e amigos, entre outros, muitos acharam que esse tema traria uma fragilidade para os trabalhadores. Mas é exatamente o contrário. Por quê? Ressalte-se que o artigo 502, ele reduz a multa sobre o FGTS. Isso é inevitável em tempo de pandemia, de 40% para 20%. Só que ainda assim reduzindo, muitas empresas ainda estavam com dificuldade de pagar. Então veio o artigo 486 da mesma CLT, transferindo este ônus das empresas para o ente público que decretar a paralisação das atividades. De maneira que isso trouxe uma segurança maior para o trabalhador, de que ele vai receber. Para ele, é muito mais fácil cobrar essa conta do governo, tá? Seja a União, o Estado ou o município que praticou aquele ato que a gente chama de ato de império, do que de uma empresa falida, Então, nesse caso, nessa situação atual, se um empregado for demitido por motivo de força maior, a empresa fechar parcial ou totalmente, decretar essa situação financeira, que é extrema, o empregado vai receber parte do FGTS pela empresa e a outra parte, o governo federal, que nós estamos falando de uma pandemia assumida pelo governo federal, inclusive com medidas de emergência, o governo federal é quem vai pagar a outra parte. Não há o que se falar em aviso prévio, tendo em vista esse fato, essa pandemia, né, ser considerada uma causa de força maior. Entendam, eu digo entendam, empresário, entenda você, trabalhador, a empresa não gostaria de lhe demitir.
né? Nós não queríamos estar passando pelo que estamos passando, né? Por esses tempos de coronavírus, e muitas vezes a empresa que encerra total ou parcialmente a sua atividade, ela se vê como obrigada a realizar esse desligamento. Então o aviso prévio deixa de ser devido e o FGTS, né? Aquele FGTS que já estava depositado, não vai ter problema nenhum. A própria Caixa reconheceu, através da sua circular interna 903 de 2020, que para o saque do FGTS nas dispensas por força maior, deixa de ser necessário uma decisão judicial prévia. Ela já está liberando o FGTS naturalmente. Basta para isso o empregado comparecer a uma agência da Caixa ou ir até no aplicativo, tá, do FGTS com identidade, CPF e a sua carteira de trabalho e previdência social. Isso se aplica, essa regra excepcional, se aplica a empresas pequenas, micro e de grande porte? Perfeitamente. Toda e qualquer empresa, independente do seu porte, independente do seu regime de tributação, ela está abrangida por esta regra. Então, ela vai poder demitir, desligar os seus funcionários sem o aviso prévio e se eximindo de arcar com a multa sobre o FGTS, desde que comprovado, tá, o encerramento total ou parcial das suas atividades. Hermes, muito importante frisar para o empresário que o que vai ser levado em consideração é se a empresa entrou ou não em colapso financeiro. Uma vez que a empresa tendo comprovado que entrou em colapso financeiro, quando ela for demandada em juízo, ela poderá invocar este artigo, né, o artigo 486 da Constituição, e o juiz do trabalho deverá chamar o ente público, tá, para responder no processo, no polo passivo do processo, em até 30 dias. Oportunidade em que aquele reclamante também será chamado para se manifestar no processo em até 3 dias e o processo tramitará normalmente. A gente tinha passado por uma reforma trabalhista recentemente, veio essa pandemia, essa crise. É possível que alguns pontos sejam revistos para sim ou para não, para o bem ou para o mal, esses pontos sejam revistos, a gente olhando essas duas situações de empregados e empregadores? Isto me lembra uma live que eu tive a oportunidade de assistir do grande professor baiano, Fred Didier, que é um excelente, um dos maiores processualistas do Brasil. E ontem ele estava dizendo que nós estamos diante do surgimento de um direito pandêmico, né? Porque existe uma série de normas, sejam de caráter nacional, seja de caráter estadual ou até municipal, tá? Versando sobre o tema, sobre várias situações, como revisão de contratos de locação, revisão do contrato educacional, né? Sobre questões trabalhistas, entre várias outras. Então, estamos diante do surgimento, talvez, de um novo ramo do direito, que é o direito pandêmico. E, não obstante a pandemia ela passar, todas as relações que foram afetadas durante este período de pandemia, elas serão sujeitas a esse conjunto de normas que estão sendo promulgadas durante esse período, bem como em decisões do superior do STF, Supremo Tribunal Federal. Ok. Hilton Maia, obrigado pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Ótima tarde a todos. Obrigado mais uma vez. Olha, deixa eu dar uma informação aqui a você. Nós anunciamos a entrevista com a senadora Daniela Ribeiro, autora de um projeto de lei que vai à votação hoje à tarde no Senado Federal, que pede para adiar as provas do exame do ensino médio, o Enem. Esse projeto vai ser votado por volta das 4 horas da tarde, quando começa a sessão do Senado Federal. Há um acordo das lideranças para que esse projeto seja aprovado. Há uma resistência ainda do Ministério da Educação para que ele não passe no Senado. Mas o próprio líder do governo, Fernando Bezerra, participou ontem de uma reunião com as lideranças do Congresso e deixou um recado claro para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e para o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, de que o Palácio do Planalto já vê com bons olhos a possibilidade de adiamento do Enem este ano. A autora, como eu disse, é a senadora Daniela Ribeiro. Ela
havia, inclusive, marcado uma entrevista ao vivo aqui no Correio Debate, logo no início do programa, mas ela foi chamada às pressas para participar de outra reunião com as lideranças do Congresso Nacional para tratar justamente dessa votação de hoje à tarde. E por isso, a gente pede desculpa aqui, mas a senadora não pôde participar ao vivo por motivo de força maior. Amanhã, a gente já vai tentar um contato com a senadora para ela explicar. De certa forma, você também não perde muita informação, porque vai acompanhar tudo aqui na TV Correio, o que é que vai acontecer. E amanhã nós traremos o resultado dessa votação no Senado Federal. E neste momento único, em meio à pandemia que o mundo enfrenta, a solidariedade é fundamental. A campanha já está ajudando as famílias do sertão. E você que ainda não contribuiu, faça sua doação para que a ajuda continue chegando. Por isso, convidamos você também a participar da campanha SOS Famílias do Sertão. Uma ação que quer resgatar a esperança e trazer de volta a dignidade de muitas famílias no sertão nordestino. Essa é mais uma iniciativa do projeto Nova Canaã. Aponte o seu celular para o QR Code que está na tela ou entre no site sosfamiliasdosertão.org e contribua com um dos valores indicados. Um pequeno gesto de generosidade faz toda a diferença para quem precisa. Final do Correio Debate desta terça-feira. Amanhã estou de volta, 10 para as 2 da tarde, ao vivo, com muita informação, conteúdo de relevância, tudo que você já sabe aqui do Correio Debate. 10 para as 2 da tarde. Eu espero você, conto com sua audiência. Até lá.